Meus irmãos, a paz do Senhor, Evangelista Jefferson Vieira. Estaremos entrando agora numa série de estudos a respeito do assunto Ai das Grávidas. Para isso eu vou estar fazendo menção do Evangelho de Lucas, capítulo de número 21, versículo 23, que diz: Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. É um assunto muito falado, muito comentado e muito torcido. Geralmente perguntam: o ai das grávidas já aconteceu ou irá acontecer? Para introduzir este assunto, sempre quando nós falamos da escatologia dos evangelhos, elas estão contidas no Evangelho de Mateus, capítulo 24, todo o capítulo, e o capítulo 25, em 3 parábolas no capítulo 25. Também o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 13, todo o capítulo. No Evangelho de Lucas, nós temos 2 sermões escatológicos. Lucas capítulo 17, do versículo 20 ao versículo 37. E todo o capítulo 21 do Evangelho de Lucas. Então, quando nós vamos estudar e para termos uma compreensão perfeita e panorâmica do sermão escatológico dos evangelhos, nós não podemos pegar apenas Mateus 24, ou apenas Marcos 13, ou apenas Lucas 17, ou apenas Lucas 21, ou apenas Mateus 25. Todas essas passagens que eu citei, elas têm que ser colocadas uma ao lado da outra para nós entendermos o que Jesus realmente estava falando. Porque ele vai responder ali pelo menos 3 perguntas dos discípulos. A primeira: quando serão estas coisas? Porque Jesus está saindo do templo e os discípulos estão mostrando a estrutura do templo, a edificação, a beleza do templo. E Jesus disse que não ficará pedra sobre pedra. Quando eles chegaram no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram a Jesus em particular: quando serão essas coisas? A destruição de Jerusalém. Uma outra pergunta: que sinal haverá da tua vinda? A vinda para o arrebatamento. Qual sinal haverá da tua vinda? E também da vinda para a batalha do Armagedon, porque nós sabemos que a vinda de Cristo se divide em 2 etapas. Uma vinda nas nuvens para o arrebatamento, e outra vinda ele ultrapassa as nuvens e desce no Monte das Oliveiras para a batalha do Armagedon e instituir o reinado de 1000 anos. Então ali nós temos mais 2 respostas. Que sinal haverá da tua vinda? Para o arrebatamento e para a batalha do Armagedon, que se dará 7 anos e meio depois. E do fim do mundo. Então nós temos mais uma pergunta. E Jesus respondeu mais uma que eles não perguntaram, né? O que aconteceria com eles, com os discípulos? Jesus responde também neste sermão. Então, nós temos que estar atentos a Mateus 24, todo o capítulo, e Mateus 25, todo o capítulo. Lucas 17, do 20 ao 37. Lucas, todo o capítulo 21. E Marcos 13. Nós vamos ver que o ai das grávidas, ele está em Mateus 24. O ai das grávidas está em Lucas 21. E o ai das grávidas está em Marcos 13. E agora a pergunta que confunde muita gente: o ai das grávidas já aconteceu ou irá acontecer? O ai das grávidas de Lucas já aconteceu. Como eu posso provar que já aconteceu? Pelo contexto. Então o ai das grávidas de Lucas, ele começa no versículo 20 e termina no versículo 24. Olha o que está dizendo. Quando, porém, vides, Lucas 21, 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que próxima está a sua devastação. Isso aqui já aconteceu e também vai acontecer na tribulação, essa parte. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. Os que estiverem no campo, não entrem nela. Este versículo se cumpriu na destruição de Jerusalém no ano 70 e se cumprirá também no período da tribulação.
Porque esses dias serão de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Isto aconteceu no ano 70 e também acontecerá na tribulação. Versículo 24. Cairão a fio de espada, serão levados cativos para todas as nações, até que o tempo dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Essa passagem já se cumpriu. Essa passagem não é para a tribulação. Porque na tribulação, o povo de Israel não será espalhado por todas as nações. O povo de Israel foi espalhado por todas as nações no ano 70, até que o tempo dos gentios se cumprisse. Então o ai das grávidas de Lucas já se cumpriu, né? Olhe o contexto. Irmão Jefferson, eu posso continuar no versículo 25? Ele está relacionado com o ai das grávidas de Lucas 21. Então o versículo 25 em diante já se cumpriu. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas? Não. Esta passagem não faz parte do contexto do ai das grávidas de Lucas 21. Agora Jesus está entrando num outro assunto. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra angústia, entre as nações em perplexidade, haverá homens desmaiando de terror, então verão o sinal do Filho do Homem. Aqui é um outro contexto. Esta passagem ainda não se cumpriu. Então, do versículo 20 ao 24, que é Jerusalém sitiado ai das grávidas, já se cumpriu. Agora, a partir do versículo 25, Jesus entra em um outro contexto. Irmão Jefferson, e o versículo 29, a parábola da figueira, quando começarem a brotar, vendo, sabeis que vós mesmos que o verão está próximo. Também, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Isso aqui já se cumpriu no ano 70, irmão Jefferson? Não. Essa passagem é uma outra passagem. Está próximo o reino de Deus. Quando virdes acontecer o quê? O que está no versículo 25 em diante. Porque do versículo 20 ao 24 já se cumpriu no ano 70. E o reino de Deus físico não veio, que é o milênio. Então do versículo 25 em diante está falando de outra coisa. Mas irmão Jefferson, eu ouvi falar que o ai das grávidas já se cumpriu. O de Mateus e Marcos ainda não. O de Lucas já se cumpriu. Mas nós não podemos adaptar o versículo 25 a seguir no contexto do ai das grávidas de Lucas, porque não encaixa. Aí nós vamos ter que forçar o texto a dizer o que ele não diz. Porque esses sinais aqui no sol, na lua, nas estrelas, os homens desmaiando de terror, então então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, teria que ter acontecido. Se a parábola da figueira faz parte do ai das grávidas de Lucas, Jesus já teria que ter vindo para a batalha do Armagedon. E como ele não veio, então nós sabemos que não faz parte. Então nós não podemos contextualizar. Mas irmão Jefferson, eu ouvi falar que uma geração são 40 anos. Ouviu falar, mas a Bíblia não diz isso, irmão. Uma geração não são 40 anos. Eu não posso adaptar, eis que não passará esta geração sem que essas coisas aconteçam, ao ai das grávidas do ano 70, para dizer que no ano 33 ali Jesus falou isso, não passou aquela geração, no ano 70 veio a destruição. Em primeiro lugar, uma geração não consiste em 40 anos. Não, irmão, não. Uma geração, Salmo 90 diz que são 70, quando muito 80. Mas eu sempre ouvi que são 40 anos, mas não é o que a Bíblia diz, né? Os habitantes da Terra, os antediluvianos, uma geração era 900 anos. Era o período de uma geração. No capítulo 6 de Gênesis, quando Deus vai diminuir a faixa etária do povo, disse assim: o meu espírito não contenderá com eles para sempre, os seus dias serão 120 anos. Não é o período, muitas pessoas pregam dizendo, foi o período que Noé levou para construir a arca. Não, irmãos, Noé levou 100 anos para construir a arca. Não foi 120 anos. Ali Deus está mudando a faixa etária e uma geração passa a ser aproximadamente 120 anos. Tem base bíblica? Tem.
É só tu pegar Gênesis 15, onde Deus falou para Abraão que a sua descendência, a sua posteridade seria escrava por 400 anos. Daí ele disse assim, ó, depois, na quarta geração, eu visitarei a iniquidade daqueles que afligiram o meu povo. Quarta geração, né? 400 anos, uma geração aproximadamente 120 anos, ali no caso 100 anos. Entenderam, irmãos? Então, uma geração não são 40 anos. Uma geração são, hoje, Salmo 90, 10, 70, quando muito 80. Então não encaixa ali essa passagem. Então o ai das grávidas de Lucas já aconteceu. E a partir do versículo 25 de Lucas 21, Jesus está falando sobre outro assunto, né? Sobre os sinais que haverão no sol, na lua e nas estrelas no período de 7 anos de tribulação. E depois a vinda do Filho do Homem. Aí ele fala da parábola da figueira, dizendo que não passará aquela geração. Qual geração? A da tribulação. Então, quando começar estes sinais na tribulação, que é um período de 7 anos, não passará aquela geração sem que aconteçam todas essas coisas e vejam vir o Filho do Homem. A paz do Senhor a todos. Muito obrigado.